A minha família É uma benção. é uma bênção. A nossa família é uma bênção. A sua família é uma bênção? É. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre as promessas de Deus dentro da nossa casa. Viver uma vida normal, viver uma vida que todo mundo vive, nós temos como os nossos sonhos colocados num quarto escuro, que eu e você temos que ir tateando, colocando a mão para ver se é bom ou se é ruim. Nós andamos na vida como se as coisas fossem como sorte. A vida não é uma sorte. A vida não é um ambiente do tiro no escuro. A vida, ela precisa ser feita debaixo de luz, debaixo de clareza, de segurança. E quando a promessa de Deus entra na nossa casa, é assim que a gente vive. Nós temos condições de viver as promessas de Deus e talvez você pergunte, mas como? Se eu nunca ouvi Deus falando comigo. Eu digo assim, que Deus revela os seus propósitos aos seus amigos. Primeiro, a intimidade deve ser o seu propósito maior e depois, claramente, que Deus vai anunciando o que Ele sonha, o que Ele deseja para você. Então lá no Salmo 25, versículo 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então eu gostaria muito que você pudesse conhecer o que Deus tem de promessa para a sua casa. A primeira promessa que eu quero destacar e lembrar hoje é a promessa de quando eu tinha 6 anos, quase a idade da Isabela, e eu recebi a promessa de que eu seria um pregador da palavra e de que o anúncio seria para todo canto do mundo. E eu carreguei essa palavra na minha vida, ela foi identificada, ela foi revisada, ela muitas vezes foi confirmada, e quando eu tive 18 anos eu parei de brigar com essa promessa, e aí eu lembrei dela assumindo o meu relacionamento com a Kátia, de 18 para 19 anos, e eu lembro de ter encontrado com ela uma vez, e eu disse assim, Kátia, cansei de brigar, eu vou ser pastor. E ela então não queria de jeito nenhum, e por causa disso eu saí daquele almoço muito triste, mas eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, eu não vou mais brigar com esse chamado. A Kátia é um grande sonho que eu tenho, que o Senhor me deu, um presentaço, mas eu abro mão dela agora, por causa do teu chamado. Essa certeza me fez tomar essa postura. A promessa de Deus me fez agir de maneira radical. E naquele dia mesmo a Kátia começou a mudar seu pensamento em relação ao ministério pastoral, e a cada dia ela tem se tornado uma mulher exemplar, uma mulher extraordinária de pastor e também de Jotinha. As histórias da nossa vida, elas não pararam por aí, elas continuaram, elas foram se desenvolvendo, e de repente Deus me dá essa joia preciosa chamada Isabela. Eu tenho 2 joias, a Isabela e o Gustavo, mas a Isabela carrega esse peso de promessa, assim como o Gustavo, cada um na sua história. A Isabela, quando eu tinha 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, o Gustavo tinha 20 dias, ela teve que fazer uma cirurgia. Tinha 2, pai. 2 anos, né? Cadê a cirurgia? Mostra. Aqui. Olha aí. Ela fez uma cirurgia na barriga de nó nas tripas. E o médico ficou ali dizendo que podia ser verme, podia ser febre de coisas de criança, coisas normais da vida de criança. E nós fomos no Instituto da Criança lá em Presidente Prudente. E aí ele falou assim, mas vamos fazer o teste do nó nas tripas? Vamos ver se é. E era. Eu tinha acabado de chegar da prova da ordem da igreja e estava num ambiente onde eu achava que eu ia parar de lutar. E a hora que eu desci do ônibus imprudente, a Kátia falou, a Isabela vai ter que operar. Então, acompanhei todo o procedimento e teve pós-cirurgia naquele dia. Ela tinha uma febre que não acabava. Ela tinha uma febre que não ia embora. E eu fui para casa do Lindolfo, que era o SD na época, e eu tentando dormir, numa parte da tarde, eu debrucei e comecei a chorar. Chorava e clamava, dizendo, Deus salva minha filha, Deus guarda minha filha, Deus não deixa minha filha morrer. E aí, filha, o que o papai ouviu de Deus?
Ele falou que a sua filha não vai morrer quando a promessa se cumprir. Deus falou para mim assim: eu tenho uma promessa para cumprir na tua filha, ela não vai morrer. Eu vou seguir firme com ela. Aquela hora eu chorando, eu não sabia se eu agradecia a Deus porque ela ia viver, se eu louvava a Deus porque ela tinha uma promessa, se a história estava se repetindo. Então, nós vivemos debaixo de promessa. Se nós formos contar aqui todas as coisas que Deus tem nos falado, tem nos revelado, nós não vamos gastar 5 minutos de vídeo, vai ser muito mais. Não porque há vanglória no nosso coração, mas é porque é o estilo de vida que nós escolhemos viver. Você talvez tenha sido preso pela realidade, pelo futurismo ou pelas coisas do passado. Nós precisamos estar fixados na palavra. A palavra de Deus é a promessa que não nos deixa morrer, que não nos deixa viver sem sentido na nossa história. Então, pegue a sua casa, a sua família, produza intimidade com Deus. Faça o temor ser a tua pauta de todos os dias. E certamente Deus mostrará para você os seus sonhos, os seus projetos, coisas incríveis. Deus poderá fazer tua família viver. Sua família é uma bênção. Invista tempo nela. Gaste sua vida por ela. Que Deus te abençoe. Sua família é uma bênção, Isabela? É. A minha família é uma bênção. Que Deus te abençoe nesse dia. Tchau, tchau. Tchau. Jesus é top, mira o Satanás.